Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa mais uma vez falar conosco. Mais uma vez, pessoal, na presença do Espírito Santo, nós queremos pedir ao Senhor, perdão por tudo que nós erramos, por palavras, pensamentos, ações, e mergulhar no Senhor, esperança nossa, aquele que pode nos conceder o dom da vida, o dom da graça, o dom da misericórdia, e que possamos juntos sermos tocados, possamos colocar nossa mente no Espírito, para que nenhum mal nos apanhe de surpresa e nos domine. A palavra do Senhor diz que nós temos que estar sempre limpando o nosso coração na presença de Deus, sempre lavando os pés uns aos outros. Então nós, para falarmos, para meditarmos na palavra do Senhor, nós entregamos nesse momento aí, oferecemos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Deixamos morrer todo o ego, tudo aquilo que procede do homem, e permitimos ao Espírito Santo que nos use, Abrimos o nosso coração, pedimos que o Senhor fale através de nós, trazemos cativo todo entendimento à obediência de Cristo e lançamos por terra todo sofisma, todo baluarte, tudo aquilo que se ergue contra o conhecimento de Deus. Em nome do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. A palavra dessa noite não é muito levinha não, tá, pessoal? A palavra um pouco pesada, que tem lá em Isaías 57, mas como a gente está engajado aí em deixar o Senhor falar conosco e corrigir tudo aquilo que não presta, então nós vamos passar aí por essa palavra de repreensão da parte do Senhor, embora ela toda voltada para uma bênção que tem no final, mas para a gente entender nessa bênção, a gente tem que passar por uma parte aí que vai, de repente, vai assustar um pouco. Então, se você não tem coração para ouvir, te prepara. A palavra do Senhor, no capítulo 57 de Isaías, ela começa dizendo assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha o mal. Muitas vezes, amados, a pessoa, no caso de cristãos, que... Oi, Renato, a paz. Seja bem-vindo. O caso de cristãos que às vezes morrem, numa idade mais tenra, vamos dizer assim, mais cedo. Muitas vezes ele é tirado da terra por uma situação que o Senhor sabe, que ele não precisa ou não deveria passar. Situação essa que seria muito triste, muito constrangedora. Então o Senhor muitas vezes tira a pessoa da terra. Marlene, boa noite, amém. Ju Marquezine, boa noite, seja bem-vinda. E aí o Senhor age, afastando as pessoas do mal, as pessoas que o amam, as pessoas que o servem. E muitas vezes ele livra, porque se você vive numa geração sabendo que as próximas gerações serão sempre piores, porque o mundo ele está caminhando para baixo e não para cima, como acreditam aí as teorias da evolução, da reencarnação, O Senhor Jesus disse que o amor se esfriará de quase todos por se multiplicar a iniquidade, e hoje a gente vive uma guerra no campo das ideias mais do que nunca. Então, muitas vezes, a geração dos nossos pais, que não pegaram essa fase agora... Oi, Vicente, boa noite, Pai do Senhor. Muitas vezes nós não consideramos que eles vieram uma geração antes de nós, porque eles eram mais próximos de Deus do que nós. Eles eram menos, vamos dizer assim, eles eram menos corrompidos em suas mentes pelo pecado. Então eles vieram uma geração antes de nós e eles foram tirados antes que viesse esse tempo, Essa tecnologia toda que nós vemos hoje e que nos deixa agitados, nos deixa irritados, muitas vezes, enche a nossa cabeça de informações. É lógico que, em contrapartida, para cada geração, Deus vai preparar homens e mulheres que vão ter uma mente, que vão além dessas coisas, porque a verdade é que quanto mais o tempo passa e vem o avanço do homem na terra com seu reino satânico, o homem aliado a Satanás, o ímpio, quanto mais isso acontece, mais o Senhor então revela da sua glória e dos seus conhecimentos profundos aos cristãos
que o buscam no tempo em que a gente está, né? Ou seja, no seu tempo. Então, a geração de nossos pais, só para os irmãos terem uma ideia, muitos deles não conheceram a tecnologia como a gente conhece hoje. Né? No tempo do meu pai, até a idade que ele tinha, que eu tenho hoje, né? Quando ele tinha seus 50 anos, meu pai não sabia o que era um celular, não sabia o que era uma live na internet, né? Hoje a gente já tem esse recurso todo. Então, é preciso, amados, que o Senhor nos dê conhecimento cada vez mais profundo também. Até mesmo conhecimento doutrinário, não somente, quando eu digo assim, a experiência de vida, todos nós temos que ter, né? Aquela questão de confiar no Senhor, de procurar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Mas o conhecimento, vamos dizer assim, para refutar esse lixo todo que é jogado na nossa cabeça. E aqui Isaías está falando exatamente disso, né? Perece o justo, não há quem considere em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha o mal. Então, muitas vezes, nós somos levados antes que venha o mal, principalmente das próximas gerações. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Então, ele está falando de quem? Dos cristãos, daqueles que morrem em Cristo. Aqueles que morrem em Cristo, a morte para eles não é um fim, a morte para eles não é motivo de desespero. A morte para eles é apenas um piscar de olhos, né? Você fecha o olho aqui e abre o olho lá, na glória, porque na eternidade não há tempo. Então, até para quem tem dúvidas sobre a questão de sono da alma, não existe sono da alma, tá, pessoal? Não existe esse negócio da pessoa ficar dormindo lá 2000 anos esperando Jesus voltar. Certo? Para quem morreu no tempo de Jesus e para quem morre hoje, o tempo ali, a passagem, né, é a mesma. Porque na eternidade não existe relógio, não existe tempo. Certo? Então, tipo assim, se o apóstolo Paulo lá atrás, né, quando ele morreu, ele já foi um piscar de olhos, ele já estava na presença do Senhor. Nós hoje a mesma coisa. Certo? Aí o Senhor tem uma repreensão aqui, ó, que a gente precisa ouvir, e se alguma coisa doer no nosso coração, se alguma coisa mexer conosco, é aquilo que eu já falei com os irmãos. Você deixa o Espírito Santo corrigir, porque ele faz a ferida, mas ele também cura. Oi, Rosiane, boa noite, seja bem-vindo. Entendeu, pessoal? Quando a palavra de Deus mostra o nosso pecado, isso é uma bênção. Por quê? Porque o Senhor faz a ferida, é sinal que você não está com a sua consciência cauterizada, né? É sinal que você ainda tem ouvidos para ouvir, você ainda tem capacidade de se arrepender dos seus erros. Então, quando a palavra te mostrar alguma coisa, não fique chateado, tá? Não pense que é nada pessoal, eu não estou falando para alguém especificamente, estou mandando recado para ninguém. É um problema do ser humano. E aí você aproveita que você está aí, talvez sozinho, né, no conforto da sua casa, sozinha. Não tem ninguém aí para brigar com você, para te dar uma bronca, para chamar sua atenção, então você ouve a palavra de Deus e pede ao Espírito Santo para ir corrigindo aquilo que não tiver bom, né? Porque o Senhor diz assim, ó, no versículo 3, mas chegai-vos aqui, vós filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituição. Né? Então, isso aqui se aplica, de certa forma, a todos aqueles que vivem, né, em idolatrias, aqueles que realmente são filhos de prostituição, filhos de adultério. Tudo isso traz problemas sobre a terra. Embora, em Cristo, quando você vem a Cristo, o que acontece? O Senhor te revela algo maravilhoso, de que você não é filho exatamente do seu pai e da sua mãe, seja quem for. Quem te trouxe ao mundo, em última instância, foi o Senhor. Tá certo? Então, se por acaso na sua família você acha, você tem a sensação... exatamente, ô Vicente, mas diga assim, se alguém aqui nessa noite está traumatizado, né, chateado porque nasceu, às vezes, de uma relação fora do casamento, né, o pai traiu a mãe traiu o pai, e essa pessoa se sente... Ou então nasceu de um momento que os pais não queriam, né? E muitos pais, às vezes, até dizem para a criança, eu não queria que você tivesse nascido, foi um acidente. Mas, na verdade, não existe acidente. Quem trouxe você a esse mundo, em última análise, é Deus. Então, o salmista vai dizer assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. Certo, irmãos? Então, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. Você não tem mais motivo em Cristo para culpar, né, para amaldiçoar o dia do seu nascimento, para se sentir alguém que foi, vamos dizer assim,
abandonado por Deus porque você nasceu numa situação constrangedora, vamos dizer assim. Você não tem motivo para usar esse argumento. O próprio Senhor não vai aceitar esse argumento um dia. Ah, Senhor, mas eu nasci minha mãe não queria que eu nascesse, foi um acidente, então eu me senti rejeitado. Não. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. E foi quem trouxe você. Porque o Espírito, pessoal, ele vem de Deus, o fôlego de vida. Os pais são apenas o meio para que você venha na Terra. Exatamente, Vicente, isso mesmo. Aí ele fala assim, ó, de quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois vós, filhos da transgressão, descendência da falsidade? Muitas vezes nós reclamamos, pessoal, do nosso nascimento, reclamamos da nossa condição familiar, da pobreza, né? Ou de ter tido um trauma na infância, de ter sido violentado na infância. Realmente isso é muito triste. Mas nós carregamos esse sentimento pro resto da vida e fazemos de vítima, usamos isso como desculpa para não deixar o Senhor trabalhar em nosso coração. A pessoa prefere, né? Tem um ditado que fala que o hábito do cachimbo faz a boca ficar torta. A pessoa fuma cachimbo há muitos anos, fica igual o marinheiro Popeye, né? Então, a Bíblia diz que o hábito do pecado, né, de viver no sofrimento, faz a pessoa, no fundo, acostumar com aquele sofrimento e passar a usar aquilo para se fazer de coitadinho, se fazer de vítima. E o Senhor manda te dizer nessa noite que você não precisa disso, que o Senhor tem algo maravilhoso para a sua vida. Mas você tem que parar de fazer de vítima, você tem que parar de culpar Deus e o mundo e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Assumir a responsabilidade pelo rumo que você está dando na sua vida. E o Senhor vai na frente, né? Se você confiar nele, entregar a sua vida a ele vai na frente, igual um limpa-trilho do trem, né? Desbaratando os caminhos tortuosos. Então, pessoal, não tem desculpa para a gente não ter uma vida de fé, uma vida, ainda que haja sofrimento do lado de fora, todos nós experimentamos, mas o sofrimento do lado de fora, pessoal, ele é 1000 vezes menos doloroso do que o sofrimento do lado de dentro. É melhor você sofrer enfrentando o mundo contra você do que você mesmo contra você. Entendeu? Quando você é o seu maior inimigo, quando você, né, trai a si mesmo, quando você mente para si mesmo, para si mesma, aí sim você arrumou um inimigo cruel. Por quê? Porque é como se você tivesse um traidor dentro de você. O traidor é aquela pessoa, né, que você conta uma coisa para ela, ela vai lá e entrega tudo, né? Faz aquela fofoca e te detona. Aquela pessoa que te passa para trás, que você confia, ela te dá uma pernada. E isso pode acontecer no casamento, pode acontecer no trabalho, pode acontecer nas relações de amizade. Mas a pior traição, ela acontece dentro de nós. O candonga. Quando a pessoa mente para si mesma, ela é o seu pior traidor. E isso aí é um perigo, pessoal. Tem muita gente se afundando na vida por causa disso. Não se preocupe em ter uma autoestima ou uma baixa estima. Não se preocupe com isso. Isso aí é coisa de nova era. Isso é coisa de esse pessoal aí, os coaches, né? Os coaches preocupados. Jesus não te chamou para ter autoestima nem baixa estima. Ele te chamou para tomar a sua cruz. Ou seja, aceitar o trabalho de Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E no meio da luta, no meio dos problemas, às vezes com guerra, né, na família, guerra para todo lado, guerra na Ucrânia, guerra no Brasil, guerra política. No meio desse fogo todo é que o Senhor vai fazer a obra no seu coração. Mas você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, e não olhar para as circunstâncias. Paulo falou, né, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, nós não lutamos segundo o que a gente vê com os olhos. A gente luta com armas espirituais, a verdade da palavra de Deus, a graça que Cristo nos oferece, o perdão constante. É isso que nos mantém de pé, pessoal. Entendeu? Eu já falei com o Senhor, falei, Senhor, que se tiver que vir guerra para cima de mim, né? Exatamente, a pior guerra é interna, isso mesmo. Mas eu já falei para o Senhor, falei, Senhor, se tiver que vir guerra por cima de mim, para me aperfeiçoar, para eu ser um vaso de honra nas tuas mãos, que venha, né? Que venha a guerra. Fazer o quê? Vou fugir da responsabilidade? Vou fugir? E tem gente que acha que é muito responsável, pessoal, só porque às vezes tem um trabalho aí fora, né, é um empresário,
ganha dinheiro, tem carrão, tem isso, tem aquilo, acha que é uma pessoa muito responsável. Não, pessoal, responsável você é quando você deixa de ser criança espiritualmente falando e você assume uma posição de fé e uma luta contra esse mundo, contra a tentação desse mundo. E você anda na presença do Senhor. Isso é ser adulto de verdade. Sim, irmão, é o espinho na carne, Vicente. Eu entendi o que você está querendo dizer. Tipo assim, um problema, né? Todo mundo tem que ter um problema. De fato, né, tem um ditado que rola aí no meio evangélico, que eu até acho interessante, que fala assim, se não tiver luta, não tem vitória. Né? Ou seja, a vitória não tem sabor se não tiver luta. Todos nós temos, então, mas o problema, Marciano, é como você encara, porque muita gente passa pela luta, mas a pessoa não cresce espiritualmente, nunca, vai ficando a vida toda só sofrendo, 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 mas não usa isso como um trampolim, né, para se entregar ao Senhor. E essa é a questão, entendeu? Amém. Então, amados, o Senhor está repreendendo aqui o povo de Israel na época, mas serve para nós, né? De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Muitas vezes, quanto mais a gente está longe do Senhor, mais a gente tem a preocupação de tomar conta da vida dos outros, em vez de tomar conta da nossa. A gente fica falando mal dos outros, fazendo fofoca, caluniando, né? E se o Senhor realmente não tratar conosco, isso aí vai impedir o nosso crescimento espiritual. Por isso que muita gente está raquítico na fé, né? Porventura não sois filhos da transgressão, descendentes da falsidade, que vos inflamais com os deuses. Olha aí, ó. Que vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? Sacrificar os filhos no ribeiro, pessoal, hoje para nós, não é quando você corrige o seu filho, não, pelo contrário. É quando você deixa o seu filho achar que a vida é brincadeira. Quando você entope ele de coisa, de entretenimento, de celular, de não sei mais o quê, e não faz ele arcar com as consequências dos atos deles. E você se inflamar com os deuses, né? Debaixo de toda árvore, quer dizer, a árvore na Bíblia, eu já expliquei para os irmãos, que representa os pensamentos do homem, né? As árvores, como lá as árvores do jardim. Então, quer dizer, você faz dos seus pensamentos um adorador de qualquer coisa, menos do Deus verdadeiro. Aí, ó, o Genival está dizendo que Deus é um mito. Se para ele Deus é um mito, paciência. Para mim, não é. Para mim, tem mudado a minha vida. Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são as tua sorte. Aí, ó, quer dizer, o homem voltado só para as coisas da terra, né? A luta só termina quando estiver na glória. Sobre elas também derramaste a tua libação e lhes ofereceste ofertas. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Olha aqui, pessoal, isso aqui é muito sério, ó. Nas pedras lisas do ribeiro está a tua parte. Ou seja, é o homem sensual, sabe? É o homem que só busca as coisas desse mundo. Porque pedra também na Bíblia tem um sentido, né? A Bíblia diz que nós somos pedras espirituais, aqueles que estão em Cristo. Pedro, né? Tu és a pedra. Então a pedra fala do homem. Pedra lisa é aquele homem, né, escorregadio, aquele homem que nunca se volta para Deus. E aí ele diz assim, ó, sobre elas derramaste a tua libação e lhes ofereceste ofertas. Lembra que eu falei aqui sobre a questão do dízimo? Que as pessoas implicam, né, com o dízimo, com a oferta que você dá na igreja, que não é realmente obrigatório, você não é obrigado por lei a dizimar, pela lei de Deus. Nós estamos na graça, mas existe o dízimo da fé para aquele que crê, né? Isso aí. Mas lembra que eu falei com os irmãos que as pessoas, né, os ímpios aí fora, e às vezes até alguns crentes, fica brigando, falando, você vai dar dinheiro para o pastor, né? E ao passo que eles investem o dinheiro deles em outras coisas. A gente que é cristão, a gente não fica pedindo satisfação para o cara lá fora que gasta o dinheiro dele com cachaça, que gasta o dinheiro dele com prostituta. Então, que direito ele acha que tem de reclamar com o cristão quando o cristão quer abençoar a obra de Deus, né? Mas aqui está falando, ó, sobre elas, quer dizer, sobre essas pedras lisas do riacho, ofereceste as tuas libações. Quer dizer, o homem ele investe a vida, o coração dele,
Aí, ó, aí sim, Marciano, aí sim, agora você falou tudo. Ó. Eu gosto de dizimar e ofertar. Esse é o espírito. E Deus te abençoe, né? Deus te abençoa, num sentido talvez não propriamente material, muitas vezes, mas livrando, né, de várias coisas, livrando de doenças. O Senhor sempre abençoa de uma forma ou de outra. Certo? Bom, sobre o monte alto e levantado pões a tua cama. Lá subiste para oferecer sacrifícios. Amém, Renato? Isso é bênção. Aí sim, aí o Senhor tem compromisso, né? Não que a sua oferta e o seu dízimo compre o favor de Deus, não é isso. Mas se você faz por amor, então você já está acima da lei, certo? Porque a lei, ela cobra, né? E se você não fizer, você é castigado. Mas quando você faz por amor, você está andando acima da lei, naquela situação. Então é importante a gente entender essas coisas, exatamente, por amor. Então, quer dizer, o homem coloca, né, a cama dele, ou seja, o lugar de luxúria dele, sobre um monte alto e levantado, né? Quer dizer, ele faz tudo para se cercar de dinheiro, muitas vezes, de poder, de bens materiais, para usar esse dinheiro para quê? Para prostituição, né? Para andar com uma pessoa, com outra, para viver uma vida de luxúria. Então, tudo isso o Senhor está repreendendo e nós vamos ver depois. Tudo isso a gente vai ver depois, quando chegar na hora da bênção, para a gente entender como que aquela bênção pode ser nossa, né? Então ele fala assim, ó: detrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial. Quer dizer, o memorial da pessoa é o quê? É aquilo que ela faz por baixo dos panos e que ela acha que é muito esperta e que ninguém está vendo, que ela vai obter alguma coisa com aquilo, né? Pois te descobriste a outros e não a mim. E subiste, alargaste a tua cama e fizeste aliança com alguns deles, amaste a sua cama onde quer que a viste. Os irmãos lembram também, já falei aqui, né, que a intimidade de um casal verdadeiro, né, um casal saudável, né, um casal homem e mulher, essa união à luz da verdade, né, até mesmo a própria relação sexual do casal, ela representa o quê? Na vida espiritual, no sentido, né, espiritual, ela representa a intimidade do cristão com Cristo. Cristo é o noivo e o cristão é a noiva, né, a igreja como um todo. Mas é um sentido figurado, quer dizer, é a intimidade máxima que você deve ter. Mas aqui o Senhor repreende pessoas que fazem o quê? Ó? Por detrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial. Quer dizer, pessoas que fazem planos ardilosos, fazem coisas por baixo dos panos, fazem coisas escondidas, né? Pois te descobriste a outros, quer dizer, como uma mulher adúltera ou um marido adúltero, mas no caso aqui, eu vou falar a mulher, né? A mulher que trai o marido, porque é o cristão que trai a Cristo. Então, muitas vezes o cristão, ele é infiel a Jesus. É o que ele está falando aqui, ó. Te descobriste a outros e não a mim. Subiste e alargaste a tua cama, fizeste aliança com alguns deles. Quando o cristão, por exemplo, faz as coisas, né, para bajular os outros, para conseguir favores. É muito complicado isso. E foste ao rei com óleo e multiplicaste os teus perfumes, e enviaste teus embaixadores para longe e te abateste até o inferno. Olha aí. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança. Achaste como revigorar tuas forças, por isso não desfaleceste. Os irmãos lembram também, que eu já falei aqui, que por que eu não gosto muito, tipo assim, chega uma pessoa aqui na live que nunca entrou aqui, não tem compromisso com a palavra, não quer ouvir a palavra, e já chega pedindo oração. Aí eu não gosto muito de orar, não é porque a pessoa não segue comigo, pessoal, quero que vocês entendam. Não é tipo assim, eu não vou orar porque você não é dos nossos. Não. É porque eu sei que essa oração pode trazer mais problema do que resultado para a pessoa. Se a pessoa não tem compromisso com Deus, se a pessoa não quer buscar a Deus, você fazer uma oração por ela, você expõe essa pessoa ao mundo espiritual e essa pessoa, né, pode sair o diabo lá e depois entrar e voltar a trazer mais 7. Então é muito complicado. A pessoa entra aqui na live, às vezes nem se apresenta, não faz um comentário, né? Já entra assim, faz oração por mim, estou passando por isso, estou com aquilo. É lógico que eu sempre, né, quando eu anoto o nome da pessoa, eu sempre me proponho a orar. Pelo menos algumas vezes por aquela pessoa, porque eu não vou ficar também aqui. A pessoa me pediu oração 3 meses atrás, né?
sumiu, nunca mais apareceu, e eu ficar aqui o resto da vida orando pela pessoa. Eu não posso carregar ninguém nas costas, né? Os irmãos entendem essa parte, tenho certeza. Então, assim, eu não me sinto confortável de orar porque eu sei que a pessoa só quer resultado. É o que está falando aqui em Isaías 57, versículo 10. Olha só, na tua comprida viagem, quer dizer, a viagem da vida, né? Na tua comprida viagem te cansaste. A pessoa às vezes experimenta um momento de prostração, seja por uma doença, seja por um problema na família, seja o que for. Aí fala assim, ó, mas porém não disseste, não há esperança. Quer dizer, a pessoa não desanima daquela vida de pecado. Achaste com que renovar as tuas forças e por isso não desfaleceste. Quer dizer, a pessoa pede oração, aí dá uma melhorada ali, né? Às vezes até recebe uma bênção, como diz, mas depois continua vivendo como se Deus não existisse. E isso é uma covardia. Isso é uma covardia, né? Então a pessoa tem aquelas pessoas que só vão à igreja quando a corda aperta no pescoço. Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses, olha aí. De quem que você tem medo, meu irmão, minha irmã, que você não tem coragem de se entregar ao seu Criador? Você prefere valorizar a opinião dos outros? Você prefere ter medo de um comedor de angu que está ali do seu lado, que nunca fez nada para te ajudar, nunca foi um amigo de verdade, nunca te ajudou com nada? Você está preocupado, às vezes, com a sua reputação, o que fulano vai pensar de mim? É isso que o Senhor está dizendo. De quem você teve medo? Para que mentisses, você acaba mentindo, você muitas vezes nega a sua fé por qualquer Zé Ruela que chega perto de você. Qualquer Zé Ruela que falar qualquer coisa, você nega a sua fé ali. Você fica com vergonha de falar a verdade, vergonha de confessar o Senhor Jesus na frente daquela pessoa. Ao passo que a Bíblia diz, né, que muitas vezes a gente vê o mal e se esconde, a gente é conivente. Paulo falou, não vos associais com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Né? Então, o cristão, ele tem que viver na presença de Deus, viver na autoridade, para quando chegar diante do ímpio, ele não ficar lá gaguejando. Entendeu, irmãos? Olha o que Deus está falando. Tudo bem, não estou dizendo para você sair daqui, né? Que você tem que sair daqui e fazer um evangelismo na praça, com a caixa de som, gritar, aleluia, Jesus salva. Né, Gabriel? Não é isso. Mas você não pode se conformar, pessoal, de ficar assim o resto da vida. Então você tem que buscar o Senhor, né? Encher o seu coração da palavra, estar preparado. A pessoa falou uma abobrinha perto de você, falou bobagem. Você cita a palavra de Deus para ela, você mostra para ela, não, peraí, ué. Você vai vir aqui zombar, escarnecer da minha fé? Igual eu já falei aqui, né? De vez em quando eu passo uma dica para os irmãos aqui sobre como responder certas coisas quando alguém vier te falar. Essa questão do dízimo, por exemplo, é uma delas. Alguém vier falar com você que você está dando dinheiro para o pastor, você fala assim, que dia que eu pedi satisfação do dinheiro que você gasta com cachaça? Você gasta lá do jeito que você quer, né? Boa noite, a paz do Senhor, Ivânia. Seja bem-vinda. Tem que aprender a manusear a espada. Exatamente, ô Marciano. Você até me fez lembrar do Salmo 149, né? O Salmo 149 fala isso. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e na sua mão espada de 2 gumes para ferir os seus reis e prender os seus nobres com grilhões de ferro. Quando você prega a palavra, pessoal, do jeito que ela tem que ser pregada, né, na autoridade, na unção do Espírito Santo, você não só liberta os cativos, como você também encerra em prisão os perversos. Sabia disso? Quando você prega a palavra, ela vai servir para salvação ou para condenação. Não pensa você, quando você fala a palavra para uma pessoa ímpia, às vezes a pessoa até escarnece de você ali na hora, zomba, mas ela está assinando a própria sentença, ela está puxando a própria corda no pescoço. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, meu irmão. Olha lá, vou abrir com os irmãos aqui rapidinho, abrindo um parênteses aqui, Salmo 149. É o penúltimo salmo, né? No final do salmo, para a gente não ler tudo, fala assim, ó.
Exultem os santos na glória. Versículo 5. Alegre-se nas suas camas. Quer dizer, você tem que se alegrar na parte mais íntima da sua casa, né, que é a sua cama. A sua alegria não pode ser fingida. Você tem que realmente buscar primeiro o gozo, né, a comunhão com o Senhor. Não adianta você sair pregando se você não viver também. Mas partindo do princípio que você se alegra, né, no seu mais íntimo, então ele fala assim, ó, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 gumes nas suas mãos. A espada de 2 gumes é o quê? A palavra de Deus, né? Para quê? Para tomarem vingança dos povos. Ué, como assim, irmão? Eu vou usar a palavra para me vingar dos povos? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, sim. Por quê? Porque o ímpio, o perverso, ele odeia o cristão. Ele odeia as coisas de Deus. Mas quando você prega a palavra de Deus para ele, você coloca ele numa situação que ou ele se arrepende ou ele se arrebenta depois, porque o juízo vai acabar caindo sobre ele. E aquela palavra que você pregou para ele, ele não vai poder um dia dizer que ninguém nunca falou de Jesus para ele, que não sabia. Ninguém vai ter essa desculpa, né? Eu já contei para os irmãos também algumas vezes que eu preguei para algumas pessoas, que eu exortei numa situação, falei, olha, tome cuidado, pode acontecer isso e isso. A pessoa não obedeceu e aconteceu exatamente. Eu tive um caso, pessoal, na minha cidade uma vez, de um camarada que a família dele era muito má, sabe? Ele era descendente de pessoas que torturavam, matavam até crianças. E esse homem, coitado, né, parece que ele recebeu aquela maldição toda, né, da família. Então ele era um cara assim, tinha uma casinha muito simples, vivia andando na rua, bebia, tinha um problema com bebida e tal. E uma vez ele passou, a gente estava fazendo um trabalho numa casa de uma irmã, né, uma casa baixa, assim, de porta para a rua, e a gente estava falando da palavra. Ele chegou pedindo ajuda. Aí eu falei com ele assim, ó, nós não só vamos ajudar o senhor, como vou te convidar para o senhor entrar, sentar, participar de uma reunião com a gente aqui, nós estamos adorando o nosso Deus. Aí ficou meio sem graça, entrou e sentou. E na hora, pessoal, na hora que ele sentou ali, o Senhor Jesus me deu a direção de falar com ele, olha, tome uma atitude hoje. Tome uma atitude hoje com Jesus, porque alguma coisa muito ruim pode acontecer com você, você não sabe. E aquele homem despistou, daí a pouquinho foi saindo de fininho e foi embora. Não deu ouvido à palavra. Naquela noite, pessoal, a mulher dele jogou gasolina em cima da cama, esperou ele dormir. Naquela noite, jogou gasolina em cima da cama e tocou fogo. O homem ficou todo deformado. Ficou todo aleijado. Quer dizer, quem sabe, né? Será que foi coincidência? Quem sabe se ele tivesse dado crédito à palavra ali, o Senhor não tinha livrado ele. Exatamente, né? Tem gente que tem comichão, quer ouvir tudo enquanto é novidade, menos a verdade, né? Então ele fala assim, ó, para tomarem vingança dos povos, dos gentios, né, das gentes, e darem repreensão aos povos, para prenderem seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem neles o juízo escrito. Quando você prega a palavra, ô Wellington, a palavra, pessoal, ela vai servir de juízo para o ímpio. Ao mesmo tempo que ela é cura para aquele que crê, para aquele que confia, ela também é juízo. Ué, um dia você vai ver se eles estão ou se não estão, né, Wellington? Ele pode se dar bem aqui na terra, né? Porque Paulo fala que os pecados de alguns homens se descobrem agora, os de outros só depois. E os que se descobrem agora têm tempo de corrigir, mas os que descobrem depois, né? Os que vivem regaladamente hoje na terra, amanhã pode ser tarde demais. Porque eles não se arrependem, né? Eles acham que são donos do próprio nariz. Então aí é complicado. Tem cristão que acredita em coincidência. Então, pessoal, voltando aqui em Isaías, né? Então o Senhor, quando ele pergunta, né, de quem você teve medo, para que não me pusesses no teu coração, como eu estava dizendo, muitas vezes você, por vergonha de confessar Jesus diante das pessoas, você nega o nome dele, você fica ali sem saber o que falar, né? A pessoa blasfema ali. Não que a gente tenha que defender Jesus, não é isso. Jesus não precisa da minha defesa. Mas, tipo assim, se a pessoa fala, né, e eu me acovardo, eu sei que eu estou me acovardando. E muitas vezes eu falo, não é para dar o troco, eu falo para aproveitar aquela ocasião e deixar ali uma lição para a pessoa.
Ué, se a pessoa tem direito de falar o que ela quer, eu também tenho direito. O cristão, ele deve tomar sua cruz, ele deve ser humilde, mas o cristão não é um bobão, pessoal. Não pensa você que quando alguém fala alguma coisa, você, né, baixa a cabeça, faz aquela carinha de santo barroco, que isso é ser cristão, não. Nem sempre. Então, pessoal, o Senhor fala assim, não é porventura porque eu me calei e isso há muito tempo e tu não me temes? Ou seja, quando você começa a negar o Senhor nas mínimas atitudes, o Senhor se cala, pessoal. Jesus falou assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Por que Jesus está falando isso? Não é tipo assim, dá o troco, né? Porque quando você não fala, você mesmo se acovarda. Quando você não fala, você se omite da fé. Você, tipo assim, você está no íntimo, no seu íntimo, dizendo que não vale a pena você confessar aquilo, porque você tem mais respeito por um ser humano do que pelo Deus que te salvou. Então não é que Jesus vai te negar diante do Pai, como uma vingança, não é isso. Entendeu, pessoal? Não é uma vingança de Jesus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar a palavra, para a gente não atribuir ao Senhor aquilo que nós somos, né? Muitas vezes nós somos vingativos, então tudo que a Bíblia fala a gente acha que é uma vingança de Deus. E não é. Veja bem, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Mas não é uma vingança de Jesus. É porque se você nega, você está negando para você mesmo. Ou seja, essa palavra não funciona para mim. Porque se ela funcionasse, eu não negaria, ué. Como é que a pessoa, quando gosta de um time de futebol, se bobear, sai até no tapa com o outro? Eu já vi crente quase saindo no tapa com o outro por causa de futebol. Porque um é flamenguista, o outro é, sei lá o quê, São Paulista, né, corintiano. E ferve naquela discussão. Aí na hora de confessar Jesus, fica com vergonha? Ah, toma juízo, né, pessoal? Entendeu? Então, quando você nega o Senhor Jesus, não é que ele faz uma vingança com você, é porque a sua fé é falsa. A sua fé é uma fé fingida. Então você tem que tomar tenência, né? Se você tem esse problema, não é para você desistir, mas é para você pensar, tomar uma atitude agora. Falar, não, a partir de hoje eu vou tomar tenência, ou eu sou cristão, ou eu largo esse negócio de igreja e vou pro botequim beber cachaça. Porque é melhor ser frio do que ser morno. A pessoa fria, né? A pessoa que está lá fora caída, o Senhor tem compaixão. Tanto que Jesus, né? Ele falava com prostitutas, ele falava com bêbados, ele falava com todo mundo. Jesus nunca desprezou ninguém que foi a ele. Mas e os fariseus? Jesus brigava com eles o tempo todo. Você já reparou isso? Você não vê na Bíblia Jesus brigando com a prostituta, Jesus brigando, né, com o publicano lá que cobrava imposto errado do povo. Zaqueu, Jesus tratou Zaqueu com o maior carinho. Agora, e a briga de Jesus com quem? Com o religioso, né? Aquele sujeito que arrota a sabedoria da boca para fora, mas não conhece o Senhor, não busca Deus, não obedece a palavra, no sentido de obedecer a obediência da fé, que a gente sempre fala, né? Os irmãos que têm acompanhado aqui sabem o que é esse obedecer. Não é obedecer na base da lei, mas é obedecer por amor, é andar com o Senhor, né? Deixar o Espírito Santo falar, transformar, curar. Então fica isso aí, ó. Fica essa verdade aí para os irmãos. Pensa aí, né? Por que às vezes a pessoa briga por causa de um time de futebol, ou às vezes ela tem uma ideia lá no trabalho de uma coisa, ó, eu acho que deve ser assim. Ela bate o pé, briga, mas na hora de confessar Jesus, amarela. Aí não, aí tá errado. Entendeu, irmão? Aí a pessoa que nega, ela tá negando a própria fé. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. Às vezes é melhor, dependendo, se é o seu caso, né, se você é uma pessoa que não tem coragem de confessar Jesus diante de quem quer que seja, é melhor você falar, Senhor, eu acho que eu nunca fui crente, me ajuda aí, Senhor. Me dá o teu Espírito Santo, entra na minha vida. Entendeu? Não fica aí dando bobeira, não, porque religião lá, a igreja em si não te salva. Você tem que ter um compromisso com Deus. Aí o Senhor diz aqui, ó, eu publicarei essa tua justiça, olha aí. Vai acabar você passando vergonha diante dos outros. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu publicarei essa tua justiça e as tuas obras que nada te aproveitarão. Né? Quando clamares, livre-te os ídolos que ajuntaste. Você está adorando um ser humano, outro ser humano mais do que a mim?
diz o Senhor. Então, quando você clamar, vai clamar aquela pessoa que você tem medo dela, que você acha que ela é... que você tem que bajular ela para conseguir alguma coisa. Ou às vezes simplesmente para ser bem visto na sociedade, né? Você não tem coragem, às vezes, por exemplo, uma pessoa no meio da rua te pedir uma oração, por exemplo, ou tiver lá caído lá, você chegar, fazer uma oração pela pessoa, falar mesmo de Jesus ali, falar, ó, fulano, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A gente não tem condição de sair recolhendo os mendigos de rua, tudo, trazer para dentro de casa, não tem jeito. Mas você pode levar uma palavra, vamos fazer trazer uma mensagem ali para a pessoa, deixar a pessoa meio assustada, mas falar a verdade com ela. Falar, fulano, não é vergonha ser pobre. Não é vergonha ser pobre, entendeu? Vergonha é ser ímpio. Essa é a maior vergonha. Então ele diz assim, quando clamarem os teus ídolos, né, que eles te livrem. Mas o vento a todos levará. Ou seja, tudo aquilo que você se apega, que não é de Deus, pessoal, uma hora vai falhar. Uma hora não vai ter valor nenhum. Porque quando a morte chega, aí o que vai sair do corpo, né? O que vai para o mundo vindouro? Você vai levar algum dinheiro? Você vai levar um carro? Você vai levar a sua casa? Você não vai levar nem a sua esposa, nem o seu marido junto, nem seu filho. Então a única coisa que você leva desse mundo é aquilo que o Espírito Santo construiu dentro de você. Por isso que o ímpio não vai parar de pé na presença do Senhor, porque ele não vai ter conteúdo espiritual, pessoal. E lá no céu, se não tiver as vestes nupciais, não entra. Lembra daquela festa que o rei deu? Falou, amigo, como entraste aqui sem ter as vestes nupciais? As vestes nupciais é o Espírito Santo na sua vida, é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é como se fosse o código, né, a senha para a gente entrar. Só o legado. Então, e aqui, no meu caso, eu estou falando especificamente do legado espiritual, né? Porque a alma carnal do homem, segundo a Bíblia, ela vai ser destruída, né? Ou seja, destruída assim, ela vai ser entregue ao próprio homem e o homem vai viver lá, sei lá onde, né? Na eternidade, mas com aquilo que ele quis ficar para ele, né? Egoisticamente. Ele não quis se abrir para o todo, para o Deus que o criou, então ele ficou ali preso na sua casca, no seu ego, né? E aí ele vai ser uma espécie de zumbi, né? Creio eu, uma alma penada. Ele vai querer, por exemplo, comer, mas não vai ter boca. Ele vai querer beber, não vai ter, né, aonde o líquido descer. Ele vai querer prostituir, mas não vai ter aquele corpo, porque o corpo morreu lá atrás. E o Espírito Santo, ele é o único que contém o germe, né? Vamos dizer assim, como é que fala? O cordão de prata que vai dar origem a um novo corpo. É o Espírito Santo que contém esse cordão de prata, que vai dar origem a um corpo glorificado. Certo? Então, para quem não tem aí, se a pessoa não quiser, tenta a sorte, né? É o que eu sempre falo aqui, infelizmente, eu não tenho como dizer outra coisa. Quando clamares, livre-te os teus ídolos. Então, se a pessoa confia em ídolos, né? E ídolos aqui não estou falando só de imagens, tá, pessoal? Ídolo aqui é qualquer coisa que você põe a sua confiança, pode ser um outro ser humano, pode ser no seu dinheiro, nos seus bens, né? Nos seus diplomas, na sua intelectualidade, porque a intelectualidade desse mundo é conhecimento só das coisas desse mundo. É. Você pode pegar aí o maior erudito, né, de história, o historiador, ele sabe tudo, né, que aconteceu no mundo. Você pergunta para ele, ele fala desde Platão até Napoleão. Conhece toda a história, mas isso é coisa da terra. Isso não vai acrescentar nada espiritualmente. O que vai acrescentar espiritualmente? Então a gente tem que viver na dimensão do Espírito, né? Aí o Senhor fala, e dir-se-á, quer dizer, vai ser dito, né? Aplanai a estrada, preparai o caminho. Preparai o caminho. Quem é que preparou o caminho? Quem é que é o caminho, no caso do cristão? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando ele diz preparai o caminho, quer dizer, o caminho, ele é o nosso Deus, ele desce à terra. Isso é muito importante, pessoal. Ele entra num corpo humano e ele ganha a experiência de viver humano na Terra. O nosso Deus, ele ganha a experiência do viver humano na Terra. Aí, com essa experiência, a forma como ele enfrenta as lutas da Terra, as tentações, a oposição da religião,
Aí ele morre, ressuscita, ele se torna o Espírito Santo, que é o profundo conhecedor, tanto das verdades de Deus quanto das verdades do homem. Ué, mas a pessoa pode ser professor de história e acreditar em Deus, não tem problema nenhum, né? Inclusive ele vai ver história, talvez, até de um ponto de vista melhor, né? Aí ele fala, ó, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então veja bem, pessoal, se o Espírito Santo, ele é, né, essa experiência do humano unido à experiência de Deus, Pai, então ele tem todo o conhecimento de como trabalhar na nossa vida de tudo que nós precisamos para viver na presença de Deus. Já falei aqui, né, que o único jeito que tinha, dados a realidade do mundo, né, a forma como as coisas são, o único jeito que tinha do homem ter um relacionamento vivo e verdadeiro, assim, com Deus, sem Deus ser um general tirano, né, lá em cima no céu, dando ordem para todo mundo aqui na Terra, é se ele viesse até a Terra e assumisse um corpo físico como o nosso. Então ele desceu da sua glória, ele assumiu um corpo de carne. E o fato de ele ter vivido uma vida terrena também, né, mas sem pecado, então ele se torna conhecedor de todas as nossas fraquezas, todas as nossas tentações. Então a Bíblia diz que ele pode socorrer aqueles que são tentados. Certo? Aí vem a bênção, ó. Aí o que o Senhor diz? Porque assim diz o alto e o sublime, e que habita na eternidade, cujo nome é santo. Vamos ver o que Deus diz em contrapartida, né, a essa condição caída do homem. Ele diz assim, ó, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Exatamente, Marciana, a Trindade. Embora seja um nome, né, a Trindade seja um termo teológico, mas ela é exatamente isso aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então o Senhor está dizendo aqui, ó, embora ele seja alto, sublime e habite na eternidade, mas ele diz, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Olha aí, pessoal. Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Por que o Senhor faz isso, né? Porque quando você tem um espírito abatido e contrito, você é humilde, você aceita a verdade, você não se basta a si mesmo, né? Você reconhece a sua condição humana, pecaminosa, e aí você aceita que Deus existe e que Ele quer trabalhar na sua vida, que Ele te ama. Quando a Bíblia diz, né, que Deus nos amou de tal maneira, você fala amém. Quando a Bíblia diz assim, olha, vinde a mim, né, vós que estáis cansados e sobrecarregados, você vai a Jesus. Então o Senhor habita com o contrito e com o abatido, ou seja, com a pessoa que se humilha, com a pessoa que reconhece que é uma simples criatura, e não que a pessoa que acha que é o dono da cocada preta. Não a pessoa que acha que tem um rei na barriga, como dizia minha avó. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Então ele diz assim, ó, porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei. Por que o Senhor fala isso aqui? Porque até Cristo, pessoal, o homem estava debaixo da ira, né? Embora pudesse haver salvação no Velho Testamento, mas o regime era o regime da lei. Porém, o Senhor Jesus viria, né, no meio da história. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio e o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, principalmente a partir de Cristo, o Senhor não vai ficar contendendo mais. O Senhor não está lá no céu com um cadernão, né, um canetão, anotando os seus pecados para julgar na sua cara. Então ele diz, não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, bem como as almas que fiz. Deus verdadeiro não tem ira. É porque você não entende a ira de Deus, ô Kleber. A ira é a mesma moeda do amor. São dois lados da mesma moeda, entendeu? Deus, ele é completamente amor e completamente ira. Certo? Deus é todo amor e ele é todo ira. A ira de Deus não cessa. Por exemplo, uma comparação que a gente pode fazer aqui na Terra, para você entender, é o seguinte. O avião, ele sai do chão por quê?
Porque tem um motor de propulsão, certo? Ele tem todo um mecanismo ali que tira. Não é dualístico, veja bem. A dualidade existe para nós, né? Mas o avião ele sai do chão porque o motor, com todo aquele mecanismo, ele tem ali né, uma propulsão que faz o homem romper a lei da gravidade. Mas a lei da gravidade não deixa de existir quando o avião sobe. Sim, nosso Deus é um fogo consumidor. Amor e justiça, exatamente. Elas andam lado a lado, né? A lei da gravidade, pessoal, não deixa de existir quando o avião sai do chão. Não, Kleber, mas é porque você, como ser humano, eu também já achei isso por muito tempo. A gente entende ira como aquela raiva, né? Que a gente fica ali, tipo assim, praticamente quase tirando as calças e pisando em cima, né? Como falava na minha época. Tinha uma coisa assim, uma brincadeira, o pessoal fala, tá com raiva, tira as calças e pisa em cima, né? Aquela revolta, aquela... Não, a ira de Deus, na verdade, não é nada disso. A ira de Deus é o quê? É uma condição de justiça que existe eternamente, porque é ela que regula, é ela que separa o que é certo, o que é o bem, do que é o mal. Tanto que a Bíblia fala que a ira do Senhor está reservada, né, para o dia do juízo, para os homens ímpios que rejeitaram o Senhor. Então eles estão guardados para o dia da ira, certo? Agora, a Bíblia diz assim, que nós fomos tirados, né? Nós já não somos mais, aqueles que creem não são mais filhos da ira, como também os demais. Quer dizer que os demais são filhos da ira. Quem são os demais ali? Aqueles que não creem, aqueles que não obedecem ao Evangelho. Exatamente. Então, a ira, ela é o quê? Ela é o termômetro, vamos dizer assim, né? Uma linha que separa o que Deus fez, da forma que ele fez, para a finalidade que ele fez, daquilo que o homem distorce e usa contra a ordem criada por Deus. Já dei vários exemplos aqui. Por exemplo, se você pegar um copo de água, você pode matar a sede de uma pessoa, ou você pode quebrar o copo na cabeça da pessoa e machucar, matar a pessoa. Mas o problema não está no copo ali. Eu posso pegar minha caneta para escrever, tá certinho. Mas se eu pegar a caneta e tacar no pescoço de alguém, eu posso matar a pessoa. Então, assim, até o homem, quando ele faz a coisa errada, ele está usando o quê? Da ira. Só que a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Porque a ira do homem é particular. É uma coisa da cabeça dele. Mas ele tem dentro dele esse instinto da ira. Se o próprio homem tem a noção do bem e do mal, mesmo no pecado, né? E se ele tem o instinto da ira, e se ele também deseja o amor, e ele pode efetivamente chegar a ser uma pessoa de um amor muito profundo em Deus, então isso só é possível porque Deus também é amor e é ira. Não tem como você, por exemplo, você tem 2 tanques de água, não tem como você fazer a água menor passar para o tanque maior, encher o tanque maior. A tendência da água é o quê? Ela descer até o nível, né? Se você tiver 2 caixas de água, por exemplo, interligadas por um cano. Então, se você enche a de cá, a água vai subir e a de cá vai descer, mas nunca vai ficar acima, certo? Aí imaginando, né, como se Deus fosse um grande reservatório de água, então você só vai poder conter até o nível que você não fique acima do reservatório, certo? O homem nunca vai ser maior do que Deus em nenhum sentido, mas tudo que Deus tem no seu caráter, no seu ser, nós temos em pequena dose, né, um reflexo disso, que foi distorcido, obviamente, pelo pecado. O amor de Deus é o mesmo. Agora, por que nasce com anomalia? Por que será? Você tem alguma sugestão? Responde aí. Você acha que é culpa de Deus? Por que a pessoa nasce com anomalia? Por que será? Porque se Deus é amor, como nós cristãos cremos e experimentamos, né? Eu conheço pessoas que têm uma anomalia, às vezes genética ali, tem um problema congênito, e amam a Deus. E servem a Deus daquele jeito, com todo aquele problema. Então o problema não é Deus, o problema é a cabeça da pessoa.
Não, reencarnação, aí você pisou no tomate. O problema, pessoal, das pessoas, a criança nascer com uma anomalia, nascer com câncer, é o pecado, é o homem que destrói a natureza, polui desde que o mundo existe. É o homem que usa droga, é o homem que enche a cara de cachaça. É o homem que dá tiro no outro, mata o outro. É o homem que cria uma indústria, joga poluente no rio, nos mares, joga petróleo no oceano. Aí quando dá uma anomalia, Deus é culpado. Eu acho, Ed, com todo respeito, não estou dizendo que é o seu caso, eu espero que não, mas muitas pessoas gostariam, como eu já falei aqui, né, que Deus fosse igual aquele cara que sai para passear com um cachorrinho, e quando o cachorrinho faz a caca lá, você vai com a pazinha atrás, né, e recolhe a caca do cachorro, porque o cachorro não tem responsabilidade, então o dono que tem que ter. Então as pessoas, né, o ateu de modo geral, ele queria que Deus fosse limpando as cagadas dele pela vida fora. Ele vai lá, faz um cocôzinho ali, Deus vai com a pazinha. Não, tá tudo bem, né? Aí daí a pouco ele faz um cocôzão para lá, Deus vai com a pazinha e pega. Entendeu? Não, então, a pessoa que nasce não tem culpa da maldade do homem. E Deus tem culpa? Deus não fez o homem para isso. Agora, se Deus não desse livre-arbítrio, o homem seria um fantoche. Então, se você quer que Deus saia atrás com a pazinha, limpando as cacas do homem, o homem seria um cachorro. Ele teria a mentalidade de um cachorrinho e não de um ser humano. Ele é o criador, ô Elton. Ele é o criador, mas está aí o exemplo. A gente tem os animais justamente para explicar isso para a gente. Os animais você não pode responsabilizar. Né? Você não pode responsabilizar por um erro. Por quê? Porque eles não têm consciência. Agora o homem tem. O homem tem livre-arbítrio. Agora, se ele não pudesse, se ele não colhesse as consequências do que ele faz, ele nunca seria livre, nem na medida que é. Ele seria um animal. Por isso que eu fiz a comparação do cachorro. Entendeu? Ué, pensa bem, o cara quer ser livre, né? Tem gente que bate no peito e fala, não, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Eu que resolvo a parada. Aí na hora que a cara dele se arrebenta, aí Deus é culpado. Assim, aí, tipo assim, não sabe brincar, desce do parquinho, né? Entendeu? Não sabe brincar, desce do parquinho. A vida tem regras. É igual, eu vou te dar um outro exemplo. Você quer jogar um jogo de baralho, por exemplo. Ah, vamos jogar aqui, um exemplo, tá, pessoal? Ah, vou jogar aqui o... Como é que chama lá? Aquele jogo sei lá, canastra, por exemplo, né? O pôquer. Aí você tem lá as regras. Certo? Tem o cara que vai blefar, não tem? O cara que vai blefar, ele faz você achar que ele tem uma cartada na mão que ele não tem. Mas se o outro pagar, eu falei, eu pago para ver. O cara não tem, se lascou. Se o cara tem a cartada, ganhou a parada, ganhou o dinheiro ali, né? Se for um jogo apostado. E o seu comentário é sumário. Então, você tem que entender isso. Você vai jogar, você tem que cumprir as regras do jogo. Vou dar um exemplo mais claro, que eu acho mais interessante. Você vai jogar xadrez comigo. A gente conhece as regras, né? Por exemplo, não sei se você joga xadrez, mas você tem ali o peão que mexe para frente, você tem o cavalo que anda em L, né? Pula duas casas, vira uma. Você tem a torre que anda na vertical e na horizontal. Você tem o bispo que anda em X, só na casa branca ou na casa preta, etc. Ué, se você violar as regras do jogo, uma hora lá você cismar, não, mas não é justo. Não é justo você ter pegado uma peça minha. Eu vou mudar aqui uma regra aqui. Ué, aí acabou o jogo. Ué. Não tem mais jogo. Então a vida, ela tem regras. Que na verdade são leis espirituais. Leis que vigoram, assim como as leis físicas. E o problema da lei para nós, né, infelizmente, é que não adianta a gente quebrar a lei, tipo assim, pensando assim, vou quebrar a lei porque Deus é bonzinho, né? Se um cristão, por maior fé que ele tiver, ele falar assim, não, Deus é bom, eu vou pular de um prédio, eu vou pular lá de cima porque os anjos do Senhor vão me guardar. O que vai acontecer? Vai arrebentar a cara no chão. Entendeu? Então a vida tem limite, Nós somos criaturas, nós não somos o Criador. Nós temos um livre-arbítrio dentro desse ambiente, né? Dentro
desse universo físico que Deus nos criou. Mas esse universo físico, ele tem leis, ele tem princípios. Não é casa de mãe Joana, cada um faz o que quer e fica por isso mesmo. No fundo, é o que todo mundo gostaria, né? Já pensou que beleza? Se tivesse um poderzinho mágico, aí seria melhor ainda, né? Tipo assim, ó, precisei de R$1.000, eu dou um estalinho aqui, ó, pim, aparece R$1.000 na minha mão. Olha que maravilha. Então, tipo assim, eu poderia até pensar, gente, eu acho que eu tenho uma ideia melhor do que Deus, né? Eu tenho uma ideia que se eu fizesse o mundo, a minha ideia seria melhor do que Deus. Aí eu faço um universo, vou imaginar, né? Eu sou Deus agora. Aí eu vou criar um universo de acordo com o que eu acho. Então, tipo assim, ó, o negócio é o seguinte, galera, quem instalar o dedo e pensar numa quantia de dinheiro, vai aparecer aquela quantia na mão. Aí eu te pergunto, quem vai trabalhar depois disso? No final da história vai terminar todo mundo milionário e não tem nada para comer, porque ninguém vai botar a mão para plantar nenhum pé de alface. Seríamos o anticristo. Exatamente, ô Marciano, você matou a charada, é isso que eu estou querendo dizer mesmo. O homem, quando foi tentado lá no Éden, qual foi a tentação dele? O que a serpente disse lá? Sereis como Deus, né? Acredite ou não, aí o Kleber, o Elton, né? Acredite ou não que a Bíblia é a palavra de Deus, mas num sentido figurado, você poderia pensar assim, qual é o grande desejo íntimo, secreto do homem, do ímpio, do homem que não quer temer a Deus? É ele mesmo ser o próprio Deus. Tipo assim, deixa comigo só, esse negócio, esse universo está meio errado, deixa que eu resolvo. Eu tenho uma ideia melhor, né? Então você pode tentar aí, qualquer sugestão que você tiver aí, como Deus deveria ter feito, bota aí nos comentários que eu vou te mostrar o que a zebra que ia dar. Tá feito o desafio. Tá, ô Kleber? Desafio para você também. Então, ô Kleber, mas o conhecimento ali, filho, conhecimento do bem e do mal ali, é o conhecimento limitado à mente do homem. Por isso que ele não podia conhecer o bem e o mal sem viver pela fé. Ele só adquiriria com o tempo o conhecimento do bem e do mal se ele vivesse pela fé ligado em Deus. A partir do momento que ele volta para si mesmo e ele resolve decidir por ele o que é o bem e o que é o mal, ele se torna automaticamente inimigo de outros, porque cada um vai ter uma ideia. Cada um vai achar que o bem é uma coisa e o mal é outra, e por isso que tem essa briga toda. Entendeu? A árvore do conhecimento do bem e do mal representa justamente essa individuação, né? Essa coisa de você fechado ali em você mesmo, agora você fala, não, isso é bom, isso é mal, né? E a gente sabe que o homem ele escolhe mais movido pelo prazer do que pela inteligência. Para a gente, o que é bom é aquilo que nos interessa, que nos agrada. E o que é mal é aquilo que nos chateia, que a gente não gosta, que a gente acha feio, estranho, esquisito. Essa é a noção que o homem tem, porque ele é uma criatura, um vermezinho sobre a terra. Ele não é o dono do universo. É hoje mais do que nunca, né, Raimundo? Porque sempre foi, né? Se a árvore era proibida, não deveria existir. Mas aí você não teria opção de escolha, né, Cleber? Você seria um robô. Deus não criou robô, não, hein? Deus não criou robô. Quer ver? Ó, vamos lá, esquece esse negócio de árvore. Tá? Vamos fazer de conta que você não acredita no Gênesis, do jeito que está lá. Tá? Esquece esse negócio de árvore. Vamos pensar filosoficamente agora. Deus criou o homem para o homem viver, governar sobre a terra, mas a vida que tem em nós, ela veio de Deus. O fôlego de vida foi soprado, né? E o homem se tornou uma alma vivente. Certo? Então, quando você se alimenta direto de Deus, ou seja, quando você confia nele acima de tudo, em primeiro lugar, você consegue administrar a terra. Mas quando você se volta para si mesmo, é como se você dissesse para Deus, não preciso de você não, deixa que eu resolvo aqui embaixo. A essência do ensinamento ali é essa. Só que quando você isola de Deus, você se fecha, e você diz, deixa que eu resolvo aqui embaixo, você vai encontrar hoje, por exemplo, na Terra, você vai encontrar 8 bilhões de pessoas para brigar com você, em algum momento. Simplesmente isso. Né? Dizem que tem 8 bilhões de habitantes na Terra, né? Mais ou menos.
Tá, mas por que você está falando Jó? Aí agora você já escorregou, né? Já mudou de assunto. Jó foi o primeiro livro escrito. Não, estou falando de outra coisa, meu amigo. Aí se você ficar espirrando de um lado para o outro, a gente não consegue conversar, né? Mas isso aí é fato, pessoal. Então, olha só, o que acontece? O Senhor diz, né, que ele não vai contender para sempre com o homem. Não, então, a Bíblia é confusa, ou talvez a sua cabeça seja confusa, né? Para mim, a Bíblia não tem nada confusa. Não dá para crer, Clé, porque os seus pensamentos falam mais alto do que a Bíblia, entendeu? Na sua cabeça, por enquanto. Pode ser que isso mude um dia, né? Mas os seus pensamentos falam muito mais alto do que a Bíblia. Realmente, se você não abaixar a bola um pouquinho, não tiver humildade para ir lá e ler, pedir a Deus para te mostrar, né? Abrir o seu coração, você vai continuar nessa confusão aí e vai achar que é a Bíblia que é confusa mesmo. Eu até te entendo. Até te entendo. Porque a gente vê de acordo com os nossos olhos, né? O homem natural, ele tipo assim, ele vê o que está diante dos olhos dele. Quais são as armas do homem natural? A mente, os olhos, a boca, o ouvido. Agora, quais são as armas do cristão? A mente, a boca, os olhos, o ouvido, mas a fé, a verdade, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Entendeu? A diferença? Ele tem um recurso. Faz o café lá, velho. Ele tem um recurso a mais, né? A dimensão da fé. Porque nós somos seres espirituais, pessoal. Tem que lembrar disso. A gente não é um animal que vive no meio do pasto, sem rumo, não. É. Deus nos criou com um sentido, um propósito. Entendeu? Então a gente tem que amadurecer e deixar essas coisas, essas bobagens. Buscar com humildade. Olha o que o Senhor fala aqui no versículo 17. Ó. Pela iniquidade da sua avareza. Ou seja, o homem se apegou a esse mundo igual o carrapato no lombo do boi, né, que eu sempre falo aqui. Então, pela iniquidade da sua avareza, me indignei e o feri. Como que Deus feriu? Gente, aqui a gente vê uma bondade, a gente vê uma modéstia de Deus, se eu posso dizer assim, tão grande. Quando o Senhor fala o ferir, o Senhor está dizendo, olha, aquilo que eu fiz para ser bênção para ele, o miserável foi lá e distorceu tudo. Quando o Senhor fala, eu vejo assim, quando o Senhor fala, ó, pela sua avareza, eu o feri, tipo assim, é como se eu dissesse assim, gente, eu sou culpado, né? É lógico que Deus não é assim, só estou fazendo uma conjectura. Mas sabe quando você, vamos supor, você deixou o seu filho, você foi no parquinho passear com o seu filho e deixou ele brincando lá. Aí de repente você atendeu o celular, chegou uma pessoa e roubou a criança. E saiu correndo. Aí você fala, meu Deus, eu sou culpado, eu deixei meu filho brincar. Olha o que eu fiz, matei meu filho, né? Deixei meu filho ser roubado. Então Deus está dizendo, olha, eu te feri. Como é que eu te feri? Eu fiz a terra para você viver, fiz o fogo para você esquentar a comida, você foi lá e matou o seu vizinho queimado. Eu fiz a água para você beber, você foi lá e afogou a pessoa na água. Ah, eu te matei, né? Eu te feri. É como se fosse isso, o sentido real da coisa, né? Vocês acham mesmo que Deus precisa criar o homem para ferir o homem? Quando fala eu feri, tipo assim, aquilo que eu fiz pro bem, o homem usou pro mal, aí vai ser ferido, por quê? Porque Deus não é brincadeira também, pessoal, ué. Deus não pode fazer, por exemplo, o chão de pedra e quando você cai lá de cima, vira algodão doce na mesma hora. Já pensou? Seria até muito bom, né? Nossa, esse Deus é formidável. Eu caí da janela, mas quando eu fui chegando perto do chão, Deus transformou o chão num rio de chocolate, uma piscina de chocolate. Aí vai ficar igual aquela piada da piscina mágica, né? Que eu não vou contar aqui porque é proibido para menores e para cristãos. Seria uma beleza, mas seria uma fantasia, pessoal. Deus não criou a gente para ser, sabe, aquela pessoa afetada, vocês sabem, né? Ui, mamãe, socorro. Tem gente que se escandaliza das guerras que aconteciam no passado. O povo de Deus tinha que guerrear mesmo, pessoal. E era muito mais, o homem era muito mais homem
quando ele tinha que, na hora de lutar contra os inimigos, ele tinha que meter a espada na goela do outro, mas ele também corria o risco. Ele era muito mais homem do que hoje, que ele sobe num avião, vai lá sobre Hiroshima e Nagasaki e joga uma bomba lá de cima e mata milhões de pessoas, tudo envenenado. Olha como é que o homem está cada vez mais covarde, mais perverso. Antigamente, né, igual Abraão, raptaram o sobrinho de Abraão. Abraão juntou 300 homens, tudo armado de espada, foi lá e deu em cima daqueles reis, salvou o sobrinho dele, porque os caras não tinham misericórdia. Uai, vai deixar agora levar todo mundo, levar a família, levar os filhos, e eu vou ficar aqui de braço cruzado. Até hoje você tem direito à legítima defesa, por quê? Tenta entender esse ponto aqui. Eu nem sei por que Deus está falando isso, mas olha só. Até hoje, você, mesmo como cristão, você tem direito sim, se você quiser ter uma arma dentro da sua casa, e chegou um bandido, você pregar fogo no lombo dele, você tem esse direito. E Deus não vai te mandar para o inferno por causa disso. Legítima defesa. Agora, você fala, não, irmão, mas a Bíblia diz que nós temos que levar a cruz. Jesus morreu na cruz. Fala, não, mas você vai levar a sua, não a sua mulher e seus filhos. Você pode morrer por amor a Jesus. Se a sua mulher quiser morrer junto, seu filho, aí amém. Mas você se sujeitar a um bandido que entra na sua casa, isso não é morrer por Jesus, pessoal. Isso é morrer de covarde. Vocês estão entendendo a diferença? Agora, o ideal, né? O ideal, entrou um ladrão na minha casa, se eu estiver sozinho, eu falo, não, olha, minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, se quiser, leva tudo e me mata, né? Amém, glórias, aleluia. Mas não vai fazer isso com a vida dos outros, né? E outra coisa, quando o ladrão entra na sua casa para te assaltar, você não está negando a sua fé, porque ele não está ali, ele não está ali para discutir com você sobre Jesus, ele está ali para te roubar, para te matar. Então, pode morrer por Jesus, sim, é o ideal, Marciano. Mas igual eu falei que o dízimo não é obrigatório, você também não é obrigado a morrer na mão do ladrão, não. Hein? Você tem o direito legítimo de defender sua casa. É o ideal que você morra por amor a Jesus? É o ideal. Mas se você se defender, ninguém pode jogar pedra. Porque você não foi lá atacar ninguém, você não foi lá roubar ninguém. Entendeu? Você não foi lá tirar a vida de ninguém. Aí você tem sua família, de repente você tem um filhinho pequeno. Não, mas então, Ângelo, a gente deve levar o morrer de Jesus diariamente, né? Renunciar ao pecado, renunciar às coisas do ego. Esse é o morrer diário, tomar a cruz, né? Levar sobre si o morrer de Cristo. Mas, por exemplo, em países que têm religiões que perseguem o cristianismo, como por exemplo nos países islâmicos, ou nos países comunistas, ateístas, né? A gente tem cristãos lá morrendo diariamente. Por quê? Porque eles não negam a sua fé. E é uma honra. Quem dera que todos nós aqui tivéssemos pronto para morrer por Jesus nesse sentido. Então, tipo assim, se amanhã eu viver num país, né, comunista, se a gente não pensar bem, né, nas urnas, se vier um comunismo para o Brasil, aí vocês vão lembrar de mim, vocês vão falar, irmão, bem que você falou, agora só tem duas opções. Ou eu me defendo ou eu deixo me matarem. E aí, se for por causa de Jesus, é honroso você morrer, até fisicamente. Agora, não porque um ladrão safado entrou na sua casa para roubar um celular para depois tomar uma cervejinha. Vocês entenderam o mistério, né? O sujeito vai, né? O sujeito rouba o celular para tomar uma cervejinha. Aí não. Então, tudo isso está nessa questão aqui de negar o Senhor, que o Senhor falou ali antes. Mataram, mas quem mataram, os cristãos que mataram, assim como, por exemplo, no Islã, nem toda pessoa do Islã é um assassino. Nem toda pessoa do Islã persegue cristãos. Agora, cristãos também não são todos que perseguem, matam muçulmano. E quem matou muçulmano foi os cruzados católicos, a Igreja Católica, Apostólica Romana. Porque é uma religião-estado, é uma religião política, desde o início, desde a origem. Eu não estou falando da religião porque, tipo assim, religião por religião, cristianismo, islamismo, nenhum dos dois presta.
O que eu estou falando aqui é de Jesus. O próprio Deus veio na Terra. Crê quem quiser. Quem não quiser, que fique nessa briga religiosa. Entendeu? Porque o cristianismo, eu não posso responder por todos os cristãos. Assim como lá no Islã também, as pessoas que acreditam no Alcorão não podem responder por todos os muçulmanos. Mas a religião cristã é comparada ao islamismo. O islamismo não tem um salvador, não. No islamismo, né, Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Mas Maomé não morreu por ninguém. Maomé não é o filho de Deus. Ele nunca disse, ó, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele nunca disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Por quê? Porque ele não tinha moral para isso. A única pessoa no mundo, entre todas as religiões do mundo, que falou essas coisas foi Jesus. E quando a gente crê, a gente experimenta essa graça. É diferente. Mas também é questão de fé. Igual você fala que respeita, eu também te respeito. Se você não quer crer... Não, filho. A Igreja Católica surgiu mais de 300 anos depois de Jesus. Véio. A Igreja Católica foi usada, por um lado, para preservar tá, alguns manuscritos da Bíblia, porque ela também proibia o povo de ler a Bíblia. Ela queria o conhecimento só para ela. Aí, assim como Deus usou a mula para falar com Balaão, ele usou a Igreja Católica para proteger e para, né, fechar o cânon das Escrituras, que é quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Mas as cartas foram escritas pelos apóstolos lá atrás. Véio. A Igreja Católica tentou tomar, tipo assim, né, recolher as provas e levar tudo para ela, ficar tudo na mão, no controle dela. Foi isso que ela fez. Agora, a Bíblia é o único livro antigo na história do mundo também que você vai achar mais de 50 mil cópias fiéis ao original. Você não vai achar nenhuma outra. Platão tem 3 cópias de livros dele que chegaram até nós hoje, tem 3 cópias. A Bíblia tem mais de 50 mil. Não, então, não é que proibiu. Os gnósticos foram combatidos, né? O próprio Paulo, nas cartas dele que estão no Novo Testamento, a gente já vê ele ali combatendo os gnósticos, porque os gnósticos tinham uma fé platônica, né? O negócio deles era o conhecimento, igual você ler um livro de coisas curiosas, né? Eles tinham uma sede de conhecimento, mas eles queriam, na verdade, conhecimentos místicos, que não comprometesse a vida deles com amar o próximo, perdoar, arrepender do pecado. Eles queriam aquela fé mística, né? Aquela fé baseada em códigos secretos, entendeu? Mantras, como é que fala? Enigmas, né? Coisas místicas que satisfaz a mente sensual do homem, mas não leva ele à vida real, né? Amor ao próximo, verdade. Você enfrentar a luta do dia a dia, aquele pai que trabalha o dia inteiro, mas que busca a Deus, aquela mãe que cuida da casa, cuida dos filhos, luta, mas é fiel ao Senhor. E vocês não querem. Eles querem uma fé mística. Como disse lá a carta de Pedro, né? Enfatuados em suas mistificações. Aí você tem maçonaria, você tem Rosa Cruz, é tudo dessa linha. Tudo ordens iniciáticas, né? O cara, não, poderes místicos, né? Aí tem lá um código, lá tem um símbolo, lá a cabala, né? Tem aquela árvore da vida que eles criaram lá. A cabala mesmo é das distorções mais antigas da verdade de Deus. Exatamente, dando interpretações erradas. Interpretações místicas, entendeu? Interpretações que não comprometem a sua vida com um compromisso mais sério no dia a dia, na convivência simples, pacífica, humilde com as pessoas. Você vê que o evangelho te leva a ser humilde, mas as religiões, inclusive o cristianismo, pode te levar a ser um soberbo, né? Por que muita gente quer cargo na igreja? Quer ser o pastor, quer ser o presbítero, quer ser a apóstola, né? Até isso tem hoje. O que essa gente está caçando? Chifre na cabeça de cavalo. Né? A bispa apóstola, eles não contentam com o título só não, hein? Tem que ter uma lista, né? É a bispa apóstola, só falta falar assim, que veio, né, do terceiro aeon, quarta pessoa da Trindade. Não vai demorar a surgir esse título aí. Eu estou falando isso aqui, vocês estão achando que é brincadeira, né?
Não vai demorar a aparecer um aí e falar assim, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Agora, o Evangelho, Jesus fala assim, ó, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É o mesmo que Deus está falando aqui. Ó. Eu habito num santo lugar, né? Um alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e com o abatido de espírito. Se não abaixar, pessoal, se o ser humano não render a mente dele, ó, se ele não tirar a coroa da cabeça, entendeu? Do reinado de carne dele, e não depuser essa coroa e não ajoelhar diante do Rei dos Reis, ele não encontra nada. Pode pastar. Pode chorar, pode berrar, não encontra nada. Aí o Senhor diz assim, ó, tenho visto os seus caminhos, de quem? Do homem contrito, né? E eu o sararei, o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber a ele e aqueles que os pranteiam. Quer dizer, aqueles que respeitam também a dor, né, dos outros, aqueles que se importam com os outros. Eu crio o fruto dos lábios, paz para o que está longe e paz para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Quer dizer, quem cria o fruto dos lábios, para você realmente ter paz, essa paz ela vai frutificar, inclusive, através dos seus lábios. Você vai falar de coisas, né, de Deus, coisas sublimes, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio de uma vida difícil, mesmo no meio de lutas. Se eu for contar minha vida aqui, o que acontece até hoje na família, vocês vão chorar. Mas eu sei que o meu reino não é desse mundo. Eu sei que eu estou aqui de passagem. E eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, uma missão muito clara no meu coração. Que me foi dada por Deus e não tem diabo que tire, né? Não tem ninguém que mude a minha cabeça. Porque eu encontrei em Deus a minha coragem. A minha coragem hoje não foi a minha religião cristã que me deu. A coragem que eu tenho hoje, né, de enfrentar a vida, de assumir a responsabilidade, de servir ao Senhor, de pregar a palavra, doa quem doer, isso não foi carne nem sangue que me deu. Então não adianta, né, esses místicos virem com conversa. E aí, olha só, no versículo 20 ele fala assim, ó, mas os ímpios, quem são os ímpios? Aqueles que não têm piedade, que não creem, que não se humilham. Os ímpios são como um mar agitado, porque não se pode aquietar e as suas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Então, pessoal, com todo respeito, com todo carinho, você quer ter paz? Você quer ter coragem para viver, para glorificar Deus em qualquer circunstância, né? A gente passa aperto de vez em quando, passa umas raivas com família, né? Enfrenta problemas de todo tipo. Tem um me escutando aqui do meu lado. Aqui. Entendeu? Dá vontade de cortar as bolas, jogar para os cachorros. Tem hora. Mas vamos que vamos. Na presença do nosso Deus. Entendeu, amados? Tem hora que dá vontade, né? De cortar o pescocinho e jogar para os cachorros. Tô brincando, falando assim por causa do meu filho que tá aqui do meu lado. De vez em quando eu passo umas raivas com ele aqui. Mas é gente boa, nunca foi preso à toa. E ele fica assim, ó pai, você fica falando essas coisas na live agora que eu não quero que ninguém veja minha cara mesmo. Então, como vocês não conhecem, agora que eu vou falar mesmo, né, Rafa? Agora que eu posso falar mesmo, já que ele não quer mostrar a cara, se ele quisesse, eu podia falar, não vou falar porque ele vai estar sempre aqui, né? Os irmãos vão ver. Mas já que ele está anônimo, aí eu vou falar. A gente ganha essa coragem, como eu disse ontem aqui no estudo que fizemos, né? Foi uma benção, quem estava aqui gostou. Os nossos valores, eles são reais quando eles vêm do valor que Deus dá a nós, e não o valor que a sociedade atribui. A sociedade tem valores atribuídos pelos seus conceitos, né? Pelos seus valores humanos. Mas a nossa verdadeira identidade ela tem que vir do nosso Criador. Afinal, Ele que nos criou, então Ele é que manda, né? Não tem aquela mulher que fala aí na internet, Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. Né? E tá certo. Então essa é a grande verdade, né? Amados, eu vou encerrar, tá? Agradeço a presença dos irmãos, peço perdão por eu estar encerrando assim bruscamente, mas é porque eu combinei com meu filho da gente ver um filme aqui, né? Eu tenho que dar uma atenção. A gente vai ficar junto aqui, ver um filmezinho aqui, bater um papo. E hoje é sábado, né? Os irmãos devem estar querendo dormir também aí, descansar. Mas a gente vai marcar uma vigília, pessoal. Essa semana eu não marquei.
Porque a minha garganta ainda está doendo bastante. Eu não sei se é porque eu estou falando muito nas lives. Amém, Gabriel. Amém, obrigado. Deus te abençoe. Eu não sei se é porque eu estou falando muito, minha garganta parece que não está curando, sabe? Está sempre doendo. Essa semana eu vou tentar ver o que é isso. Eu tenho que curtir ele um pouquinho, né? Mas foi um prazer estar com vocês, tá? Desejo aí que o Espírito Santo te dê uma ótima noite de sono, te dê discernimento, revelação da palavra. Amém, Rafa. Amém, obrigado, boa noite a todos, obrigado aí. Tá, pessoal? Tudo que eu falar aqui, ninguém leve para o lado pessoal, a gente tem que falar a verdade, né? A verdade, ela é imparcial, ela é para todos nós, inclusive para mim também, né? Então, por isso que eu falo com confiança, com ousadia, né? Porque eu sei que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, diz o apóstolo Paulo, e eu assino embaixo, né? Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E a verdade não vai mudar só por causa da nossa imaginação, né? A verdade, ela é o que é. Cabe a nós irmos em direção à verdade e não querer distorcer a verdade. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.